E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos. Tivemos nossa aula de Atomística 2, parte 1. Agora vamos para Atomística 2, parte 2. Vamos entender um pouquinho mais dessas substâncias, desses átomos, dessas moléculazinhas que formam o nosso mundo, que formam até a gente mesmo, não é mesmo? Bora lá então. Bom, voltando um pouquinho lá nas substâncias simples, nós temos um detalhezinho a ser dito ainda. Observa aqui o gás oxigênio. Ele é formado, cada moléculazinha do gás oxigênio tem dois átomos do elemento oxigênio. Aqui o gás ozônio também é formado pelo elemento oxigênio. Só que aqui eu tenho três átomos. Então são substâncias diferentes. O gás oxigênio, ele é essencial à vida. Se você não respirar, você morre. E ele não tem cheiro, não tem odor. Já o gás ozônio, ele não é incolor como o gás oxigênio, ele tem uma tonalidade. E também ele tem um cheiro forte, bem forte desse átomo, dessa molécula. Então são substâncias totalmente diferentes. O gás oxigênio ele é encontrado na natureza em baixas altitudes, para que a gente tenha acesso a ele para nossa respiração. Já o ozônio ele é encontrado em altitudes extremas, porque ele forma a camada de ozônio que nos produz, que nos protege dos raios ultravioleta. Bom, então tem um nome em química para isso, quando você tem duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo átomo, duas substâncias simples diferentes. E esse nome é alotropia, tá certo? Olha só essa definição aqui. Fenômeno pelo qual um mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Então aqui nós temos um exemplo de alotropia entre o gás oxigênio e o gás ozônio. São duas substâncias simples diferentes, mas que são formadas pelo mesmo elemento químico, o elemento oxigênio. Valeu? Outro exemplo que eu tenho aqui para você de alotropia do fósforo. Nós temos o P4, que é o fósforo branco. Tá? Cada moléculazinha do fósforo branco, você tem 4 átomos de fósforo ligados nesse formato aqui, parecido uma pirâmide. Tá certo? Então aqui eu tenho 4 moléculas. Já o fósforo vermelho, você tem uma molécula zona longa, tá? Aqui é uma molécula só que eu não sei onde é que ela começa e onde é que ela termina. Tá? Aqui é como se tivesse algumas reticências e aqui também algumas reticências. Ou seja, são vários bloquinhos de 4 em 4 que vai formando essa molécula. Por isso que é um P4, mas tem um N aqui, ó. Por que esse N está aqui? Porque eu não sei quantos bloquinhos que vai ter essa molécula, não sei onde que ela começou e não sei onde que ela vai terminar. Fósforo vermelho é o fósforo do fósforo de segurança da sua casa, mas esse aqui ele já foi usado como arma química, tá? O fósforo branco, existem tratados internacionais para que as nações não usem mais ele, porque em guerras ele faz um estrago, ele machuca muito as pessoas. Os machucados são terríveis. Se você tiver curiosidade na internet, tem, mas não recomendo, tá? Ele também é usado naqueles fogos de sinalização, também é usado em fogos de artifício, mas numa quantidade bem menor. Perfeito? Então, mais um exemplo de alotropia é entre o fósforo branco e o fósforo vermelho. São substâncias químicas diferentes, substâncias simples, mas são formadas pelo mesmo elemento químico. Agora, uma alotropia que chama a atenção de todo mundo é a alotropia do carbono. O carbono ele forma 4 substâncias diferentes: o grafite, o diamante, o fulereno e o grafeno. Mas é o mesmo átomo que formam essas 4 substâncias. É o átomo de carbono, ok? Um átomo muito importante em química. Tanto que a química orgânica que você vai estudar no 3º ano é a química do carbono. Perfeito? Agora, por que essas substâncias são tão diferentes se são formadas pelo mesmo elemento químico? Simplesmente porque o arranjo em que eles estão ligados é diferente. Olha só como que é o carbono no grafite. Ele tem essa estrutura. São várias camadinhas
em que você tem vários eixos, vários hexágonos de carbonos ligados, como se fosse uma colmeia. Então você vai ter esses carbonos aqui, ó, ligados de 6 em 6, aí vai ter um outro bloquinho aqui também de carbono, ligando de 6 em 6, só que vai ter várias camadas, uma camada sobre a outra. Já o diamante, ele vai ter essa estrutura aqui, ó, é como se fosse um carbono que vai estar ligado em outros 4 carbonos, formando um tetraedro, e vai ligando esse aqui com mais 3 e vai formando a estrutura dele, tá? Vamos falar de cada um deles. Vamos falar primeiro aqui do fullereno. Bom, primeiro, por que esse nome fullereno? Ou buckbolas, as bolas da química? Porque lá nos States nós tínhamos um arquiteto que ele gostava de projetar cúpulas em seus projetos de arquitetura com esse formato. Beleza? Bom, o fullereno, então, é a bola da química, também pode ser chamada de futeboleno. Se você observar, você vai ter ali vários hexágonos, que são esses gominhos de 6 pontas, ligados em gominhos de 5 pontas, formando uma bola de futebol, né? Bom, esse aqui ele tem 60 átomos de carbono e ele foi descoberto, ele foi previsto em 1966 por alguns cálculos de química teórica que eles previam que existia uma substância com essa estrutura, mas eles não tinham encontrado ainda. Até que em 1985 alguém foi lá e conseguiu sintetizar essa substância. Perfeito? Bom, aqui nós temos, nesse caso aqui, 32 faces, sendo 20 hexágonos, que são as de 6 pontas, e 12 pentágonos, que são as de 5 pontas, parecendo uma bola de futebol. Como ele é muito estável, ele é um dos alótropos do carbono mais estudados hoje em dia. Existem outros também fullerenos, que têm números variados de carbono, com 30 carbonos, com 70 carbonos, com 100 e assim por diante. Mas todos são esféricos, formando essa bola aí bem interessante. Como que é a substância? A substância tem essa aparência, tá? E você tem alguns exemplos de cristais de fullereno. Perfeito? O outro é o grafite, que você conhece aí da sua casa, tá? Ele é usado como grafite em pó para lubrificar ferramentas, para lubrificar algumas peças. Aqui você tem um exemplo de uma rocha de grafite, porque ele é um mineral. E aqui o do seu lápis, que você verifica aí na sua casa. Tá? E esse aqui são eletrodos de carbono ou bastões de grafite que são usados em construção civil. Tá? Se você olhar o miolo das pilhas também tem o carbono. Então como que ele é? Ele é escuro, é um excelente condutor elétrico, conduz muito bem eletricidade, tá? O grafite conduz eletricidade e também conduz calor, tá? Ele esquenta muito facilmente e é extremamente macio, uma das substâncias mais macias que existem na natureza. Agora, por que ele é quebradiço? Olha só como que ele é formado. São várias camadas, umas sobre as outras. Então essas camadas, elas têm pouca resistência umas sobre as outras e ele quebra facilmente. Perfeito? O outro exemplo é o diamante. Como que é o diamante? O diamante, ele é transparente, igualzinho esse aí da sua casa guardado aí. Tá transparente. Ele não conduz eletricidade, tá, gente? Ele é um isolante elétrico, gravem isso. Mas ele conduz calor muito bem. Ele é o melhor condutor térmico da natureza. E é uma substância de maior dureza que existe na natureza. Então, se você observar como que os átomos de carbono estão ligados aqui, ó, estão formando um tetraedro. Você observa que em cada carbono você tem outros 4 ligados nele. E assim vai formando essa estrutura do diamante. Aqui nós temos a escala de dureza. Na natureza, o elemento mais mole, né, o menos duro, é o talco. E o mais duro da natureza, que tem uma dureza 10 em Mohs, é o diamante. Aqui no meio temos a apatite, mas o importante aqui, o mais duro da natureza, é o diamante. Perfeito? Bom, além desses, nós temos também o grafeno. Mas antes de falar no grafeno, muitas pessoas perguntam: professor, é possível transformar grafite em diamante? Sim, é possível. É possível.
Só que você tem que ter uma pressão de 50.000 atms, ou seja, a pressão que nós estamos aqui na sua casa, a nível do mar, é de 1 atm. Então você vai ter que ter uma pressão de 50.000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. E uma temperatura de 800 dias. Coloca dentro de um aparelho que vai ficar fazendo isso mais ou menos uns 10 dias. Aí você consegue transformar o grafite em diamante, porque é o mesmo átomo. Então, algumas empresas fazem isso, só que esse diamante ele não é tão barato assim. É muito difícil desenvolver esse processo, mas algumas empresas já fazem. Esse aqui é um vídeo que eu vou deixar para vocês apenas de curiosidade, em que o Pelé ele pegou o cabelo dele, cortou o cabelo dele e levou para uma fábrica e transformou em diamante. Esse aqui é o diamante que ele fez do cabelo dele, tá? Porque nosso corpo nós temos carbono praticamente, e deu para a mãe dele. Vou deixar o vídeo no link para quem tiver curiosidade, vai lá. E essa aqui é uma empresa que ela fabrica diamantes a partir das cinzas das pessoas que são cremadas, porque as cinzas são carbono. Então a pessoa tem o desejo de guardar aquela pessoa que ela perdeu como uma joia, vai lá e faz isso. Aqui é a empresa que faz isso, se eu não me engano é uma empresa neozelandesa. Vou deixar o link aí para você também, se tiver curiosidade. Agora, o alótropo do carbono mais interessante é o grafeno. Ele promete mudar as nossas vidas, tá? O grafeno ele é ligado por vários átomos de carbono, formando os mesmos hexágonos do grafite, só que é uma camada só. Então fica esses hexágonos, essas colmeiazinhas aqui, em uma camada só. Ou seja, uma folha de grafeno ela vai ter a espessura de um átomo de carbono. Só que no grafite são várias camadas dessa, uma sobre a outra. Aqui não, o grafeno é uma folha só. Tanto que os descobridores do grafeno conseguiram descobrir ele extraindo ele do grafite. Bom, o grafeno ele é então 1 milhão de vezes mais fino do que uma folha de papel. Muito leve também. Ele é 200 vezes mais resistente do que o ferro. Não é que ele é duro, ele é resistente quanto o ferro. Ele pode ser dobrado, você pode enrolar ele. Um computador feito de grafeno você vai poder enrolar como se fosse um jornal. Ele também é elástico, ele estica muito bem sem rasgar. Ele conduz calor muito melhor do que o diamante, que é o melhor da natureza para conduzir calor. E conduz eletricidade também, muito melhor do que o grafite, muito melhor do que fios de cobre ou fios de ouro. Então ele promete revolucionar computadores, chips, celulares, tudo que é eletrônico. As baterias à base de grafeno serão as que serão carregadas muito mais rapidamente e também vão demorar muito mais para descarregar. Imagina você colocar o seu celular para carregar em poucos segundos. Então aquelas telas dobráveis baseadas em grafeno, elas são a promessa desse material, as pesquisas continuam. Ele tem uma resistência tão grande quanto uma folha que suporta um elefante, por exemplo. Ele suporta também um fio de grafeno, da espessura de um fio de cabelo, ele pode suportar um piano, para você imaginar a resistência dele. Hoje ele é o melhor condutor elétrico conhecido pelo homem. Ele tem uma capacidade de condução elétrica fantástica, então isso vai ter aplicação em vários dispositivos. Imagina um celular ser carregado, colocou ali no carregador, colocou, carregou. Você tira e já vai estar carregado. E vai demorar muito mais para carregar. Para carros elétricos ele promete ser fantástico. Ele vai tirar o peso dos carros elétricos. Também ele é utilizado, por exemplo, para fazer filtros de água. Ele limpa uma água que tem um aspecto muito sujo. Ele consegue deixar essa água cristalina por uma fração do preço que é gasto hoje. Ele promete também fazer processadores de computadores muito mais velozes. Hoje nós temos computadores de até 5 GHz. Ele promete ter 2000 GHz, ou seja, 2 THz. Imagina, essa capacidade de processamento é absurda.
O grafeno também conduz eletricidade 250 vezes melhor do que o silício. Então, chips de silício, onde o elemento que é baseado hoje, os elementos, os chips de computadores, eles são trocados por chips de carbono na estrutura do grafeno. Então vão ser muito mais velozes e vão substituir essas peças pesadas metálicas das máquinas. Tintas também poderão ser feitas com placas de grafeno. O grafeno também tem se demonstrado biocompatível com a pele humana, com órgãos humanos. As pesquisas continuam. E o grafeno não está sendo usado ainda, porque o grafeno ele é muito caro, pessoal. Mas é uma substância simples muito interessante, tá? Que promete revolucionar as nossas vidas. Valeu? Então esse foi Atomística 2 parte 2. Vamos para o próximo vídeo, Atomística 2 parte 3. Valeu!